Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? A nossa aula de hoje é sobre resolução de problemas utilizando equações. As equações do primeiro grau, no caso, né? Que foram as equações que nós já aprendemos. Então, nós vamos ver algumas situações que podem ser resolvidas utilizando a equação do primeiro grau, né? A equação do primeiro grau resolvendo alguns problemas. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui o dobro de um número subtraído de 20 é igual a 100. Qual é o número? Bom, o dobro de um número, tudo que é desconhecido, que número, tá? Tudo que é desconhecido vai ser a minha incógnita. O meu valor desconhecido eu vou chamar de x, a gente pode adotar qualquer letrinha, que o x é o mais usual mesmo, né? A gente sempre acaba usando o x. Bom, o dobro de um número, o número eu vou chamar de x, porque eu desconheço. O dobro dele, dobro é 2 vezes ele, então 2x, certo? Subtraído de 20, então 2x menos 20 é igual a 100. Eu equacionei o meu problema, certo? 2x menos 20 é igual a 100. Para eu descobrir qual é o número, basta eu resolver essa equaçãozinha do primeiro grau, conforme já visto anteriormente. Tudo que tem letra, né? O que tem a incógnita fica no primeiro membro, o que não tem vai para o segundo membro, e sempre que passa pelo sinal de igual, a gente inverte o sinal. Se for positivo, fica negativo, se for negativo, fica positivo. Então, aqui eu tenho 2x, ele vai ficar onde ele está mesmo. O menos 20, ele é negativo, ele passa positivo. Então, vai ficar 2x igual a 100 mais 20. 2x igual a 120, o 2 passa dividindo. Aí eu tenho 120 dividido por 2, x é igual a 60. 60 é o número procurado. Se eu dobrar 60, dá 120. 120 menos 20 dá 100. Ou seja, satisfaz aí a ideia do nosso problema. O segundo exemplo, ele fala sobre soma de números consecutivos. Primeiro, o que são números consecutivos? Números consecutivos são aqueles que vêm um após o outro. 1, 2, 3 são números consecutivos. 10, 11, 12 são números consecutivos. 20, 21, 22 são números consecutivos, certo? Nesse caso, eu falo de 3 números consecutivos desconhecidos. Então, eu posso chamar o meu primeiro número de x. Se o primeiro número eu chamei de x, o consecutivo a ele vai ser x mais 1. E o consecutivo ao x mais 1 vai ser o x mais 2. Por quê? Como que a gente encontra números consecutivos? Somando de 1 em 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. É assim que eu obtenho números consecutivos. Então, os 3 números consecutivos que eu tenho aqui vão ser x, x mais 1 e x mais 2. E agora a gente vai equacionar o nosso problema. A soma de 3 números inteiros consecutivos é 60. Então, x mais 1 mais x mais 2 é igual a 60. A partir daqui, resolução de equação do primeiro grau. Então, a ideia é saber equacionar o problema. A partir daí, é só resolver a equação, tá? Esses x vão ficar tudo aqui no primeiro membro, x mais x mais x. 60 no segundo membro, o 1 positivo passa negativo, o 2 positivo passa negativo. Então, eu tenho x mais x é igual a 3x, 60 menos 1 menos 2 igual a 57. O 3, que está multiplicando, passa dividindo. 57 dividido por 3 é igual a 19. O x é igual a 19. Eu tenho 3 números consecutivos. Se o primeiro deles é 19, então os 3 números são 19, 20 e 21. A pergunta é, qual é o produto entre esses 3 números? Produto é multiplicação, certo? Então, basta a gente fazer a operação aqui. 19 vezes 20 vezes 21, e eu vou obter um resultado de 7.980, que é a resposta do nosso problema. Outro exemplo que eu coloquei aqui, ele fala de antecessor. O que é antecessor? Antecessor é o que vem antes. Sucessor, que não é o meu caso aqui, mas sucessor é o que vem depois. Então, se eu tiver o número 5, quem é o antecessor ao número 5? É o 4. Quem é o sucessor do número 5? É o 6, certo? Então, aqui eu tenho a seguinte pergunta. Que número eu sou? O dobro de meu antecessor, né? O dobro de quem vem antes de mim, menos 3 é igual a 25.
Então, primeiro a gente precisa dar nomes. Para não ter erro, nomeie aí a sua variável, o antecessor ou o sucessor, ou o que quer que seja que esteja falando o problema, né? Ou o número consecutivo. Vamos dar nomes. Eu chamei o número de x. Se o número é x, antecessor é o que vem antes. Ou seja, é um número a menos. Antecessor de 4 é 3, que é 4 menos 1. Antecessor de 5 é 4, que é 5 menos 1. Então, o antecessor de x vai ser x menos 1. A partir daí, a gente vai equacionar nosso problema. O dobro do meu antecessor, então, 2 vezes o meu antecessor. Como eu tenho uma subtração aqui, é importante um parênteses para a gente entender que o 2 está multiplicando todo mundo. Eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação aqui. Então, o dobro do meu antecessor, menos 3, é igual a 25. E aí eu quero saber quem é o número, quem é o x. Aplicando a distributiva aqui, eu tenho 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2, mais com menos dá menos, menos 3 igual a 25. Então, 2x é igual a 25, mais 2, mais 3, porque passaram para o outro lado com o sinal trocado. 2x igual a 30, passo o 2 que está multiplicando, dividindo, e eu vou obter um x igual a 15, certo? Então, o número é o 15. Ó, o dobro do meu antecessor. Quem que é o dobro do meu antecessor? O antecessor de 15 é 14. O dobro de 14 é 28. 28 menos 3 realmente dá 25. Então, está correta a nossa resolução, certo? Então, o número é 15 e o antecessor é 14. Mais um exemplo aqui. Idade de pai e filho. Aparecem vários exercícios desse tipo. A idade de um pai é o quádruplo. O que é quádruplo? Quádruplo, 4 vezes. Dobro, 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Quádruplo, 4 vezes. Então, a idade de um pai é 4 vezes a idade do filho. A idade do filho multiplicada por 4. Daqui a 10 anos, a idade do pai será o dobro da idade do filho. Qual será a idade de cada um deles em 10 anos? Daqui a 10 anos, não hoje. Então, a gente sempre organiza o exercício antes de montar a equação. Dá nomes, como que vai ser a idade hoje, como que vai ser a idade daqui a 10 anos e depois equaciona, para não ficar confuso. Então, assim, ó, vamos começar pelo filho, que é mais novo. Não sei a idade do filho, tudo que eu não sei eu chamo de x, certo? Só que se o filho tem a idade x, o pai vai ter 4 vezes esse x. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, hoje o filho tem x e o pai tem 4x, certo? 4 vezes o x, 4x, 4 vezes x. Daqui a 10 anos, todos nós vamos ter 10 anos a mais. Então, seria a idade que eu tenho hoje, a idade que o filho tem hoje, a idade que o pai tem hoje, mais 10. Então, se hoje o filho tem x, daqui a 10 anos ele vai ter x mais 10. Se hoje o pai tem 4x, daqui a 10 anos o pai vai ter 4x mais 10. Agora eu posso equacionar o meu problema. Como a pergunta é daqui a 10 anos, então eu tenho que usar essa parte aqui, ó, né? Do x mais 10 e do 4x mais 10. O que acontece daqui a 10 anos? A idade do pai será o dobro da idade do filho. Então, daqui a 10 anos, a idade do pai, que é 4x mais 10, daqui a 10 anos, vai ser o dobro da idade do filho. Então, 2 vezes a idade do filho, que é x mais 10. Lembrando que, mesmo caso do exercício anterior, o parênteses é importante, porque eu tenho que mostrar que o 2 multiplica tanto x quanto 10 e fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Então, aqui eu tenho 4x mais 10, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 10, 20. E aí a gente vai fazer aquele esqueminha, x para um lado, número para o outro. 4x menos 2x, né, que o 2 é positivo, ele passa negativo, igual a 20 menos 10, o 10 é positivo, ele passa negativo. Então, 2x igual a 10, o 2 passa dividindo, 10 dividido por 2 é igual a 5. Eu quero saber a idade de cada um deles daqui a 10 anos. Quem eu chamei de x? Eu chamei o filho de x. Hoje ele tem 5 anos. Hoje o pai dele tem 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Isso é hoje, tá? Porque o x representa a idade do filho hoje. Então, hoje o filho tem 5. Hoje o pai tem 20. Daqui a 10 anos, o filho vai ter 15, que é 5 mais 10. E o pai vai ter
30, certo? Que seria 20 mais 10, né? Se eu também fizer aqui 4 vezes 5, 20 mais 10 também vai dar 30 anos. Então, hoje o filho tem 5 anos e o pai tem 20. Em 10 anos o filho terá 15 e o pai 30, certo? Vamos para mais um exemplo. Numa sala de aula existem 6 meninos a mais do que meninas. Se o número total de alunos é igual a 36, determine o número de meninos. Eu chamei as meninas de X. Percebe que eu sempre pego a idade mais nova ou um número menor aí entre meninos e meninas para chamar de X. Mas poderia ser o contrário, tá? Só que se fosse ao contrário, ia ter uma mudança aqui. Como eu chamei as meninas de X e os meninos têm 6 a mais, eu tenho que chamar os meninos de X mais 6. Se eu tivesse chamado os meninos de X, eu teria que chamar as meninas de X menos 6. Por quê? Se tem 6 meninos a mais, é porque tem 6 meninas a menos, tá? Então, tem essas duas opções. Eu gosto de colocar sempre quem é menor como X, mas aí não faz diferença alguma, tá? Então, eu chamei as meninas de X, os meninos de X mais 6. Se o número total de alunos é igual a 36, determine o número de meninos. Então, vamos lá. Se eu somar meninas, que é X, mais meninos, que é X mais 6, eu vou obter 36. Então, X mais X igual a 36 menos 6, 2x igual a 30. Esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, e aí eu vou ter x igual a 15. Quem que eu chamei de 15 e de x? As meninas. Então, se as meninas é x, os meninos eu tenho que somar 6 em cima. 15 mais 6 é igual a 21. Então, eu tenho um número de meninos igual a 21. Se eu somar 21 com 15, tem que dar o 36 aí do começo. Bom, e um último exemplo que eu deixei aqui para vocês sobre saque, depósito, sobre conta bancária. Em determinado período de tempo, na conta corrente de Carlos, ocorreram apenas 3 saques e 2 depósitos, sendo saques de R$ 120, R$ 375 e R$ 420, e os depósitos de R$ 500 e R$ 650. Se após essas movimentações, o saldo da conta corrente de Carlos ficou negativo em R$ 213, o saldo antes dessas movimentações era de quanto? Se eu estou falando para vocês que o saldo do Carlos ficou negativo, é porque ele deve ao banco, tá? Quando o nosso saldo no banco é negativo, é porque a gente está devendo, porque a gente tirou mais dinheiro do que a gente tinha e a gente ficou devendo para o banco. Quando o saldo é positivo, significa que a gente não deve nada e ainda a gente tem aquele dinheiro ali que é nosso, certo? Então, como que a gente vai resolver o nosso exercício? Primeiro, eu não sei o que o Carlos tinha antes de sacar e depositar, que é o que a gente vai chamar de X, tá? Que era o meu saldo antes de toda essa movimentação. Tudo que entra, tudo que eu deposito na conta, para mim é mais, porque eu estou acrescentando lá dinheiro na minha conta, então eu vou somar. Tudo que eu saco, eu estou subtraindo da minha conta, eu estou tirando o dinheiro ali da minha conta, certo? Então, o depósito a gente vai somar, o saque a gente vai subtrair e vamos ver o que ele tinha no começo aí, porque, pelo visto, ele ficou devendo para o banco aí R$ 213, ele ficou com saldo negativo. Então, eu tinha X, certo? Eu não sei quanto que eu tinha, que é o que eu quero descobrir. Fui lá e saquei 120, menos 120. Fui lá e saquei 375, menos 375. Saquei 420, menos 420. Agora vem os depósitos. Depósito vai ser positivo. Depósito eu estou acrescentando na minha conta. Então, mais R$500 e depois mais 650. Tá? Esse vírgula 00, como não tem centavos, não é necessário a gente colocar durante o cálculo. A gente pode colocar somente na resposta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui X menos 120, menos 375, menos 420, mais 500, mais 650, igual a menos 213, que foi o que ficou no final, que eu vou devendo para o banco no final. Vou passar todos esses números para o outro lado. O que era positivo a gente vai passar negativo e o que era negativo a gente vai passar positivo.
Então, 120 positivo, 375 positivo, 420 positivo, 500 negativo, 600 negativo e 213, como ele permaneceu onde ele estava, negativo também. Eu gosto de fazer assim, quando eu tenho uma mistura aí de números positivos e negativos, eu gosto de somar tudo que eu tenho de positivo, somar tudo que eu tenho de negativo e depois subtrair, eu acho mais fácil, tá? Mas aí não é uma regra. Eu somei tudo que eu tenho de positivo aqui e deu 915. E eu somei tudo que eu tenho de negativo aqui e deu menos 1.363. Já vi que a minha conta era dívida, né? Mesmo antes aí de toda essa movimentação. Por quê? Eu tenho 915, eu devo 1.363, então eu vou continuar devendo. Então, eu sei que vocês já devem ter visto isso em anos anteriores, mas é sempre bom lembrar. Quando eu tenho aí uma soma aí com números com sinais diferentes, porque a multiplicação e a divisão tem aquela regrinha que é fácil, né? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e pronto. Aqui não. Aqui eu tenho que somar esse dinheiro. Então, o que eu penso? Eu tenho 915, mas eu devo menos 1.363. Então, eu vou continuar devendo. A minha dívida é maior. A gente conserva o sinal do maior e subtrai. Então, se eu tenho 915, eu devo 1.363, eu vou continuar devendo 448, tá? Então, x igual a menos 448. Esse era o meu saldo inicial. Eu já devia para o banco, eu fiz toda aquela movimentação, eu continuei devendo. Eu não, né? O Carlos, ele continuou devendo, mas ainda assim tá devendo menos, né? Ele devia 448, hoje ele deve 213. Pessoal, por hoje é só. Eu queria passar esses exemplos para vocês. E não deixem de fazer as atividades propostas no site. E até a próxima aula.